bem-vindos a mais um Ludobardo. Nesse episódio eu quero recomendar para vocês alguns vídeos que têm a ver com atividades que eu tenho realizado recentemente e narrativa, é claro, né? Preparados? Então, vamos lá. Primeiro vídeo, o Cosmic Cast número 32. Mas por que recomendar o Cosmic Cast, você pergunta? Por um motivo muito simples. Ele realizou a cobertura de dois eventos extremamente importantes que aconteceram aqui no Rio de Janeiro. E se você não sabe de quais eventos eu tô falando especificamente do Joga Brasil e do Global Game Jam. O Joga Brasil é necessariamente uma feira de desenvolvimento de jogos, mas exclusivamente brasileiros. E aí o que você conhece? Você conhece todas as produções brasileiras que estão acontecendo atualmente, de diversas empresas, mas também produções brasileiras da década de 80. Teve de tudo lá, desde diversas desenvolvedoras que expunham seus projetos, gente do Rio de Janeiro, gente de São Paulo, gente de Minas, enfim, gente do Sul também. E o que a gente via lá? A gente via não só um espaço para discussão sobre os jogos, que tinham as mesas redondas, eu participei especificamente da mesa redonda sobre o mercado brasileiro de jogos, mas também ali junto com os jogos expostos estava o Monte Belo, que foi um jogo que eu desenvolvi junto com o Antônio Marcelo da Riachuelo Games e o Juan Leon da 67 Bits. E o jogo visa conscientizar, trazer para, digamos, para a sociedade civil a discussão da polêmica construção da usina de Belo Monte. E, sem dúvida, um dos maiores destaques do evento, se não o maior, foi a excelente palestra com o Renato De Giovanni e o Piropo, duas lendas do cenário brasileiro no que se diz respeito à informática e desenvolvimento, digamos, de jogos, mas também, especificamente porque o Renato De Giovanni, que é uma lenda, ele é ninguém mais, ninguém menos que considerado o primeiro desenvolvedor de jogos digitais do Brasil. E não é à toa que ele também desenvolveu o Amazônia, lançado em 1982, que é considerado o primeiro jogo digital brasileiro. Um adventure point and click que narra a história sobre, digamos, uma pessoa que acaba de cair na Amazônia com o seu avião, que, enfim, caiu, e agora você tem que se virar lá. Lá no evento, eu também tive a oportunidade de ter uma excelente conversa com o Renato, ainda mais depois que eu descobri que ele assiste ao Ludobardo. Fantástico, Renato, fantástico. E a gente gravou uma entrevista, um bate-papo super legal e, enfim, só vendo mesmo pra entender, mas o Renato foi mais rápido que eu e já postou um artigo sobre a nossa conversa que vocês podem conferir no link abaixo. Mas claro, podem ficar tranquilos que eu ainda vou soltar essa entrevista, vou pegar os nossos 40 minutos de bate-papo e transformar em 15 minutos e também, por que não, eu quero muito fazer uma análise especificamente do Amazônia. Agora, paralelamente ao Joga Brasil, estava acontecendo o Global Game Jam, que é nada mais, nada menos que uma maratona de desenvolvimento de jogos de 48 horas contínuas. Então lá, em nome da GDA Rio, eu estava coordenando o Global Game Jam da GDA Rio e, enfim, foi uma experiência fantástica que vocês também podem conferir no vídeo e juntando uma série de pessoas para juntas ali dormirem de sexta até domingo e produzirem seus próprios jogos e no final apresentar esses jogos, o que é o mais legal. Eu estava organizando o evento, mas obviamente como desenvolvedor não podia deixar passar a oportunidade de produzir também, de participar. Então foram muitas e muitas caixas de pizza, foram muitas e muitas horas de trabalho em equipe, mas sem dúvida uma experiência muito gratificante e muito divertida. Por isso, não deixe de conferir todos os jogos desenvolvidos não só pelo Global Game Jam da GDA Rio, mas também os jogos desenvolvidos pelo mundo afora. Tudo isso está disponível no link aqui embaixo. São diversos jogos, curtos, longos, dos mais variados, sempre com base num tema específico. O desse ano foi da Ouroboros, aquela cobra que acaba formando um círculo porque ela está comendo a própria cauda. Enfim, daí diversas ideias surgiram. E cada equipe, elaborou seus próprios conceitos para poder criar um jogo com base naquela imagem. Enfim, confiram os jogos, tem muita coisa variada e todas elas muito intrigantes. Mas chega de resumir o evento, assistam o vídeo. O nosso próximo vídeo é do Hayar. O Hayar é um youtuber ou um produtor de conteúdo para o YouTube e ele produz vídeos, ótimos vídeos sobre jogos também. Não deixe de conferir os vários vídeos que ele fez sobre Skyrim, inclusive relatando diferentes criações, character builds, para poder tornar o seu personagem mais forte, etc. E justamente a ver com esse tema de modificação é que ele preparou um episódio especificamente sobre mods. Não, pelo amor de Deus, não esses mods. O vídeo saiu na época do lançamento do Steam Workshop pro Skyrim, em que foi liberada o SDK para que diferentes jogadores e pessoas da comunidade pudessem produzir seu próprio conteúdo para inserir no Skyrim, como quests adicionais, personagens, texturas e por aí vai. E aí o Hayar fez um episódio comentando especificamente sobre essa questão, mas também chamou alguns convidados para participarem. De maneira ultra informativa e bem-humorada, eu, o Hayar,
a Jéssica do Game em Pauta e a Solange do The Vlog Games, todos nós explicamos e comentamos nossas impressões sobre o que são essas modificações e como que elas impactam, digamos, a mídia dos jogos eletrônicos e a experiência do jogador com um determinado jogo. Não vou entrar em detalhes aqui porque isso seria substituir o papel que o vídeo já faz muito bem. Então assistam o vídeo se vocês não sabem o que são mods ou são as modificações de jogos, se vocês têm interesse e se vocês também querem saber um pouco mais sobre o impacto profissional que isso pode ter na sua profissão ou na sua carreira. Entenda por que os mods também são uma ótima forma de você ingressar no mercado de trabalho dos jogos eletrônicos. E, bem, obrigado, Raya, pelo convite. Foi um prazer. Terceiro vídeo! Agora que você já sabe um pouco mais sobre modificações nos jogos e também sobre produções brasileiras, chegou a hora de conhecer os desenvolvedores brasileiros. Esse terceiro vídeo recomendado foi organizado pelo professor Rodrigo Mota, que é coordenador do curso de Jogos Digitais da Facisa, e foi uma experiência muito interessante, porque o que ele fez, na verdade, foi chamar uma série de desenvolvedores brasileiros para produzirem conteúdo de recepção para os calouros do curso. O mais legal é que o vídeo não só conta com, digamos, diversas instruções e dicas para novatos, mas também muitos comentários e muitas opiniões, depoimentos que acabam sendo válidas para as pessoas que já estão imersas e integradas à indústria ou à área de produção dos jogos eletrônicos. A gente tem lá gente da Jinx, a gente tem gente da Miniboss, a gente tem gente da Kiris, eu tava falando também, e, enfim, isso só demonstra o quão variado, né, é o perfil do profissional que trabalha com jogos aqui no Brasil. Então, se você quiser conhecer um pouco melhor os desafios desses profissionais, e, enfim, um pouco da minha história pessoal também, porque eu conto como que isso formou o profissional que eu sou hoje em dia, não deixe de assistir o vídeo, realmente vale muito a pena. Ufa! Quarto vídeo. Agora, se você não assistiu esse, é porque você tá dando mole. Agora que você já sabe a importância que os desenvolvedores brasileiros têm, que as produções brasileiras têm, e também das modificações, chegou a hora de conhecer um pouco melhor a importância da comunidade e como que isso afeta diretamente o mercado de produção de jogos brasileiros, a indústria, digamos assim. E como que a comunidade, a mobilização comunitária, afeta isso de maneira direta. Exatamente, eu tô falando do episódio 16, a palestra que eu dei sobre as atividades da GDA Rio e também sobre a pesquisa que eu desenvolvi na Fundação Getúlio Vargas sobre o mercado brasileiro de jogos. Tudo isso foi abordado na palestra da Campus Party 2012, no início de fevereiro, e lá você pode conferir todas essas informações. Se você perdeu a palestra ou não viu por qualquer outro motivo, vá lá, confira já! Agora, se você estava lá, muito obrigado pela força. Enquanto eu falava, o Jovem Nerd estava do outro lado do evento, distribuindo iPad. Você não sabia disso, né? Próximo vídeo! Lembra do projeto de lei que eu critiquei especificamente no episódio 11? Não? Como não? Eu tô falando do projeto de lei 170 de 2006. Exatamente, aquele projeto de lei que queria criminalizar o ato de manter em depósito, fabricar, comercializar jogos que poderiam ser ofensivos a credos, costumes, religiões e cultos. Simplesmente surreal, né? Pois então, esse projeto de lei, graças ao holofote da mídia, gerou uma baita repercussão negativa quando recebeu um voto favorável recentemente. A boa notícia disso tudo é que depois de ficar conhecido como projeto de lei anti-games e devido à pressão popular e à pressão de diversos setores da área de jogos eletrônicos, como cartas abertas da própria AC Games, por exemplo, o senador Valdir Raupp retirou o projeto de lei de pauta. O pior é que na nota oficial da retirada do projeto está escrito que, após um estudo aprofundado da proposição, foi verificado que o alcance do projeto de lei estava dissociado da sua finalidade. Naturalmente isso não procede. Desde o início estavam evidentes a ausência de fundamentação e de pesquisa, tanto no projeto de lei como no primeiro relatório de aprovação. As pesquisas não faltam, o material teórico não falta, e prático também, para justificar de que os jogos sim são mídias de expressão, sim são mídias culturais, artísticas, que cumprem esse propósito muito bem, não devendo se encaixar num projeto de lei como esse. Você não acredita? Tá tudo lá no episódio 11, vê lá as críticas aos projetos, mas também os argumentos contra. Também a ausência de fundamentação e como que a gente deve combater esse ponto de vista. Inclusive, esse projeto de lei não é nem um pouco novo. Em 2009 ele já tinha caído de novo nos holofotes da mídia e eu me manifestei contra o projeto em uma matéria do jornal o Globo. Como sempre, links na descrição. E o que aprendemos com isso? Bom, tudo indica que o projeto de lei foi retirado por pressão. Só que, muito provavelmente, mais por uma questão econômica que um verdadeiro apreço pela liberdade de expressão. E isso, inevitavelmente, só destaca a importância de reforçarmos o nosso discurso a favor dos jogos eletrônicos como uma mídia de expressão, uma mídia que é inevitavelmente um bem cultural
e que, independentemente, digamos, do progresso econômico que ele pode ter, que os jogos podem ter, que obviamente é extremamente importante, mas independentemente desse progresso, deve haver um reconhecimento social, cultural, artístico da mídia. E é isso que vai sempre fundamentar a questão da liberdade de expressão. Daí, a importância também de atentar para todos os artigos e discussões acadêmicas que ocorrem sobre o tema. Fechado? Então veja o episódio 11. E se você já sabe do que se trata, já conhece o discurso, veja de novo. Assimile muito bem essa fundamentação, porque se você acha que esse era o único projeto de lei aí contra jogos, você está enganado. Há diversos outros. O último vídeo. Já que estamos falando sobre arte, expressão e produção brasileira, eu preciso falar sobre Thorin. Se você viu o vídeo da Facisa, você deve ter percebido um trecho meio malucão, meio doidão. E esse trecho foi editado justamente pelos desenvolvedores do Thorin, Sword Tales. Tá, mas o que é Thorin? Em poucas palavras, Thorin é um jogo independente brasileiro que lembra muito o Ico, jogo desenvolvido pelo Fumito Ueda e a Team Michael antes do Shadow of Colossus. Pense em uma garota solitária, uma torre e a passagem do tempo e visuais fantásticos. E eu vou parar por aqui para não comprometer a experiência, mas quando você for jogar, preste atenção nas estátuas. E como que eu faço para jogar? Você pergunta. É aí que vem a parte interessante. Você pode jogar a demo porque ela está disponível no OnLive, na página de Facebook do OnLive, que é aquele sistema de streaming de jogos. Mas isso só é possível porque o Thorin participou da IGF, que é a Independent Games Festival, que acontece paralelamente à Game Developers Conference em São Francisco anualmente. Aliás, esse ano eu vou para a GDC de novo e pretendo trazer para vocês novidades, tanto do ano passado como desse ano também. Aguardem. Mas então, graças à menção honrosa que o Thorin ganhou na IGF, ele está disponível no serviço OnLive. É só você entrar no link, dar like na página para poder ter acesso aos jogos. Depois, claro, dar like no Thorin para poder apoiar uma produção brasileira que está fazendo frente perante a outros jogos independentes muito mais famosos, como Dear Esther e To The Moon. E em seguida, jogar e poder curtir. Mas se der algum problema, não se preocupe, isso é provavelmente porque o serviço do OnLive não é otimizado para o Brasil. Então, enquanto a demo não sair via download, vocês podem conferir outras análises e também o teaser que está aqui disponível, que tem um pequeno trailer lá do jogo para vocês entenderem um pouco melhor sobre o universo. E depois de conferir o jogo, ou o vídeo, não deixe de postar seus comentários aqui, especialmente sobre a narrativa. Quem sabe no futuro o Ludobardo não avalia o Thorin, ou melhor, contribui para a própria história e o roteiro do jogo. Por quê? Quando eu penso em indicação de vídeos e discussões sobre jogos nos seus mais variados aspectos, material de sobra para esse tipo de coisa, eu penso em narrativa. Próximo vídeo. Para vocês que não conhecem o Rayar, ele é um produtor de conteúdo para o YouTube, um YouTuber, e ele faz jogos de... E eu vou parar por aqui para não comprometer a experiência. Se você puder, jogue a demonstração que está disponível. Por quê? Quando eu penso em